Olá, meu nome é Ednan e eu sou um acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre a Guerra do Contestado. O período que corresponde à Primeira República Brasileira é repleto de movimentos sociais e de revoltas contra o governo. Um desses movimentos é a Guerra do Contestado. O Contestado era uma região de disputa entre Argentina, Paraguai e os estados do Paraná e Santa Catarina. E vai ser principalmente nessa região entre Paraná e Santa Catarina que a guerra vai ocorrer. Entre as causas desse conflito, devemos destacar a questão da construção da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, a Brasil Railway Company. Essa empresa ganhou do governo federal o direito de construir a estrada e de explorar 15 quilômetros de cada lado da linha férrea. Assim, iniciou-se nessa região uma expulsão dos camponeses que ali viviam, além de uma gigantesca exploração de madeira dos vastos campos de araucária que ali se encontravam, e também de uma exploração das plantações nativas de erva mate. Para poder construir a estrada de ferro, foram trazidos para a região vários trabalhadores que viviam em condições precárias. Depois que as construções foram abandonadas, em 1906, essas pessoas acabaram ficando por lá, sem nada a receber. É esse o cenário da região do Contestado. Camponeses expulsos de suas terras, trabalhadores esquecidos naquela região, somados ainda aos remanescentes da Revolução Federalista e indígenas que ali viviam. Ou seja, são diversos grupos sociais que estavam vivendo nessa região e que estão descontentes com a atuação do governo. Diante disso, parece que faltava apenas alguma coisa para o movimento explodir. E é assim que vai entrar em cena o elemento messiânico. Segundo estudos, havia nessa região, ainda na época do Império, um monge ervateiro e curandeiro, conhecido como João Maria. Esse monge perambulava por essa região, ajudando as pessoas e pregando suas palavras, sempre com uma forte ligação com a natureza, dizendo que o povo deveria cuidar mais dela. Porém, esse monge acaba desaparecendo, muito provável que acabou falecendo por volta da década de 1890, ou seja, antes da Guerra do Contestado. Depois de algum tempo, outro monge acaba surgindo, chamado Miguel Lucena Boaventura, que vai curiosamente mudar seu nome para José Maria, e vai se apresentar como um descendente ou uma reencarnação do outro monge. José Maria vai começar então a perambular por essa região, pregando suas palavras, dizendo que o mundo estava acabando e assim juntando pessoas que viriam a formar os chamados Campos Santos ou Quadrados Santos, lugares abençoados onde aquelas pessoas poderiam viver muito melhor do que estavam vivendo até então. Nitidamente, fica claro que José Maria era contrário ao governo brasileiro e tinha tendências monarquistas, assim como Antônio Conselheiro, que já havia organizado uma comunidade desse tipo no interior da Bahia, a comunidade de Canudos. Isso fez com que os donos de terra e o governo brasileiro ficassem irritados e partissem para cima dessas agrupações. Assim, se dá o primeiro conflito contra esses moradores dos Quadrados Santos, em 22 de outubro de 1912. Nessa batalha, ocorrida na localidade de Irani, o coronel João Galberto acaba morrendo, assim como o monge José Maria. O povo ficou esperando que o monge ressuscitasse, pois acreditavam que ele iria voltar e acompanhado de um exército encantado que os ajudaria. Porém, isso acaba não acontecendo. Assim, surgem novos mensageiros entre esses grupos, como a menina virgem de 15 anos, Maria Rosa, e o menino Deus, Joaquim. A população desse lugar começou a acreditar que essas crianças transmitiam mensagens do monge para poder guiá-los e assim continuou a guerra civil entre os fanáticos e o governo federal. Porém, esse conflito se tornou um verdadeiro massacre, pois a população desses Campos Santos não tinham armas suficientes para combater contra o governo brasileiro, sendo que na maioria das vezes se defendiam com ferramentas agrícolas, como pás, enxadas e facões. O governo, por sua vez, veio armado até os dentes, com cerca de 9.000 homens. Isso equivale a 70% do exército efetivo brasileiro da época, além de utilizarem pela primeira vez na história brasileira aviões em guerra.
O resultado disso não poderia ter sido outro. Os jagunços e fanáticos acabaram sendo trucidados pelo exército brasileiro, uma verdadeira chacina que teve fim em agosto de 1916. Como resumo da guerra, temos entre 10 e 15 mil mortos e mais de 8 mil casas destruídas. No cenário político, houve a divisão dos territórios contestados entre Paraná e Santa Catarina, e também a devolução das terras ocupadas para os grandes proprietários de terra. Fica nítido que a guerra não foi por motivos referentes à fronteira de terra, e sim uma guerra de pobres contra ricos, onde esses desejavam ter uma melhor condição de vida, buscando aquilo que os pertencia. Vimos na aula de hoje sobre o evento ocorrido no sul do Brasil, durante a Primeira República, a Guerra do Contestado. Observamos que várias causas influenciaram no conflito, como a construção da estrada de ferro, a exploração das terras, a expulsão dos moradores, assim como os remanescentes da Revolução Federalista que ali se encontravam. Observamos também a questão religiosa, do elemento messiânico dos monges, assim como o massacre feito nessa região. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima.